Quarta-feira, 19 de abril de 2023. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Vereadores do Rio aprovam um projeto que prevê a reserva de vagas de estacionamento exclusivo para motos em locais públicos da cidade. Comissão especial do Plano Diretor realiza a quarta audiência pública do ano. As discussões envolveram a área de planejamento 1, que engloba 15 bairros da região central da cidade. As determinações previstas pelos planos de estruturação urbana em alguns bairros da cidade serão incorporadas ao texto do novo Plano Diretor. E a Comissão de Combate ao Racismo da Câmara do Rio recebe o entregador agredido com uma guia de cachorro em São Conrado. Boa noite. A gente começa esta edição falando da sessão extraordinária desta quarta-feira na Câmara do Rio. Vários projetos foram aprovados em primeira e segunda discussões. E entre as propostas votadas está a que prevê a reserva de vagas de estacionamento para motos em áreas públicas da cidade. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, o Parlamento votou 4 projetos de lei em segunda discussão. Foram aprovados o projeto de lei que trata sobre a reserva de vagas de estacionamento para ciclomotores e motocicletas nos logradouros do município, o que inclui o Dia dos Anjos de Realengo no calendário oficial da cidade, o que prevê a adoção dos cães servidores de guarda do município após sua dispensa do serviço e o que dá o nome de Monsenhor Jonas Abib a um logradouro público no município. O Parlamento também aprovou projetos em primeira discussão, entre eles o que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca a Carnafolia, associação de blocos e bandas da Grande Tijuca, e o que prevê a criação de atendimento multidisciplinar para diagnóstico de mioma uterino no município. Também aprovado em primeira discussão o projeto de lei que inclui o Dia do Psicólogo no calendário oficial da cidade. Apenas para parabenizar a autora do projeto, surpreendente, inclusive também parabenizar a sensibilidade, surpreendente a gente, com tantas datas, né, no calendário, algumas delas inclusive consideradas polêmicas em discussão, não ter justamente o dia do psicólogo, esse profissional tão importante, né, para a nossa sociedade, aí, cuidando da saúde mental da nossa população. Outros projetos aprovados em primeira discussão foram o que inclui na Lei nº 5.919, de 2015, a cidade de Anguillara Veneta, na Itália, como cidade irmã da cidade do Rio de Janeiro, o que trata das ações que promovam a inclusão das pessoas com gagueira, o que dá o nome da cantora Gal Costa a um equipamento cultural do município e o que prevê a notificação compulsória de todos os casos confirmados de esporotricose em animais domésticos, uma doença de pele que atinge animais e humanos. E foi publicada no Diário da Câmara Municipal do Rio, desta quarta-feira, a criação de uma frente parlamentar para fiscalizar a segurança nas escolas da rede municipal de ensino. O presidente do grupo será o vereador professor Célio Luparelli, que propôs a criação da frente parlamentar. E hoje ele comentou sobre o trabalho que será feito pelos vereadores. Vamos ver o que ele falou? Nós achamos oportuna a criação dessa frente porque as discussões, ao nosso ver, estão muito superficiais. Colocar a culpa exclusiva na escola ou na direção da escola por essas graves ocorrências de massacres dentro da escola não vai resolver. A necessidade de dividir esse fato não só com a escola, mas também com a sociedade como um todo, ou seja, pegar o Estado enquanto responsável pela segurança pública no que tange a Polícia Civil e a Polícia Militar, trazer para a discussão, a Guarda Municipal com a ronda escolar, trazer para a discussão, trazer mais tarde, mais à frente, os grupos religiosos que estão devendo muito nesse tocante. Esperamos que no dia 4 de maio a gente tenha um grande evento. Já convidamos, para você ter uma ideia, não só esses segmentos como eu falei, mas também o deputado estadual que faz parte da comissão do Estado em relação à segurança pública para estar aqui conosco nesse debate. E olha, a Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara realizou a quarta audiência pública deste ano para discutir as 215 emendas propostas pelo Executivo ao texto de atualização do projeto. O encontro foi sobre as mudanças que envolvem a área de planejamento 1, que engloba 15 bairros da região central da cidade, como São Cristóvão, Santa Teresa e Rio Comprido.
Na pauta, a discussão dos impactos das emendas sugeridas pelo Poder Executivo ao texto da atualização do Plano Diretor. O foco do debate foi o detalhamento das sugestões de mudanças no zoneamento e no uso e ocupação do solo para a área de planejamento 1, a AP1, que corresponde à região central da cidade, que abrange, entre outros bairros, Santa Teresa, Rio Comprido, São Cristóvão e Paquetá. A principal mudança que vem em relação à área de planejamento 1, diz respeito ali à região de São Cristóvão e Caju, porque no projeto original tinha um trecho desses bairros, ali basicamente ao longo da Rua Bela e Avenida Brasil, existia uma proposta de se aumentar significativamente o potencial construtivo, que isso poderia impactar a infraestrutura, as condições de vida nos próprios bairros. E houve uma revisão, então reduzindo novamente, retomando muito próximo, grande parte das áreas próximas ao que a legislação atual já prevê. O debate contou com a participação de representantes do Poder Executivo, de órgãos públicos e da sociedade civil, que reivindicam melhorias nos seus bairros. Como está tendo muita expansão do VLT nessa zona central, de repente, mais para frente, poder pensar aí nessa expansão do VLT ali para a zona do Rio Comprido, do Estácio, né, e do Catumbi. A secretária municipal de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Tainá de Paula, defendeu a ocupação do centro da cidade com moradia popular para atender a quem mais precisa. Para além de eu sentir as ausências, não só da regulamentação, mas de aprofundamento dos instrumentos como cota de solidariedade, como pátio de locação social, como a apropriação para a faixa 1, para os mais pobres, dos próprios municipais e das moradias, é muito importante que a gente diga que os instrumentos urbanísticos de captura de renda dentro deste plano diretor ainda não estão claros o suficiente. Segundo o secretário de Planejamento Urbano, Augusto Ivan, que está há pouco tempo no cargo, as determinações previstas pelos planos de estruturação urbana em alguns bairros da cidade serão incorporadas ao texto do novo plano diretor. Os planos estabelecem as diretrizes do uso de cada área, além de definir parâmetros urbanísticos como gabarito, taxa de ocupação e de área edificável. O PEU é uma instituição carioca, né? Então a retirada assusta as pessoas, mas me parece que ele foi integralmente incorporado ao novo plano diretor, de modo que, com o passar do tempo, as pessoas vão se acostumar que esse planejamento, esse zoneamento, essas legislações de uso do solo, elas vão acontecer independente de serem PEU ou não, né? É só um olhar mais cuidadoso, isso é que o PEU transmitiu sempre, né? Um olhar mais delicado, mais preciso, mais local, mais próximo. Isso vai continuar havendo com o plano diretor novo. Para o presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, vereador Rafael Aloísio Freitas, essa fase das discussões prevê analisar e debater as características de cada região da cidade. Paquetá de um jeito, São Cristóvão de outro, o centro de outro, Rio Comprido, Catumbi, Santa Teresa. E alguns desses bairros têm legislações específicas, que são esses PEUs, né? E o plano diretor vai abranger, boa parte desses PEUs vão ser incorporados. Então, essa discussão foi bem importante, representantes de vários bairros estiveram aqui, fizeram suas observações, e acho que esse debate ele ajuda muito a fazer com que a gente consiga ter uma noção melhor do que a população quer e do que é necessário para a implementação dessas políticas públicas para toda a região central. E você vai ver no próximo bloco. Debate público na Câmara do Rio discute projeto que altera o programa Reviver Centro. A presidente da Comissão Especial de Combate ao Racismo da Câmara do Rio recebeu nesta quarta-feira o entregador Max dos Santos, agredido em São Conrado. Neste vídeo, a ex-atleta de vôlei Sandra Matias Correia agride Max com a guia do cachorro. O entregador tenta se defender. Sandra teria se revoltado porque os entregadores estavam sentados na porta de uma loja na Estrada da Gávea. O gabinete da vereadora Mônica Cunha
entrou com uma representação junto ao Ministério Público Estadual para apurar se houve crime de injúria racial. Hoje, Max foi recebido pela presidente da comissão, a vereadora, que falou sobre o encontro. A gente não tem o rigor da lei, mas a gente é uma casa legislativa também, né? Então eu sou uma vereadora, então a gente não pode ouvir só e fingir que nada aconteceu. É por isso que a gente está dentro desse lugar, para fazer com que outras pessoas saibam que isso não pode acontecer, que é uma impunidade e que tem que ter alguma forma, né, de punição para que essa criatura não cometa mais esses crimes. E olha, a Câmara Municipal realiza na noite desta quarta-feira um debate público sobre o projeto que altera o programa Reviver Centro. A repórter Simone Braga está acompanhando a reunião e tem mais detalhes. O debate sobre o projeto Reviver Centro foi uma iniciativa do vereador Edson Santos. O Reviver Centro é uma proposta apresentada pelo Poder Executivo que visa atrair a população para a área central da cidade. E a reunião do vereador Edson Santos com a Defensoria Pública, autoridades de habitação e urbanismo, o representante da Federação das Associações de Moradores do município e moradores, teve como objetivo dar mais destaque à criação de moradias populares. Nós estamos levando em conta o esforço que a Prefeitura está fazendo no sentido da revitalização do centro da cidade, né? Que já foi o centro da cidade, hoje encontra-se bastante degradado. Nós estamos trazendo o debate também da moradia popular, que é uma das grandes carências, eu diria, a maior carência habitacional no Brasil é a moradia para a população trabalhadora. Então, introduzir nessa discussão do Reviver Centro a possibilidade de transformação de imóveis em moradias populares, moradias para os trabalhadores e com isso revitalizar o centro também com gente que trabalha, né, gente que batalha pela cidade do Rio de Janeiro. Nós temos ocupações de moradores sem teto que não têm lugar para morar e que ocupam vários imóveis vazios na área do centro. Temos camelôs que trabalham nas ruas do centro, temos cortiços, temos população em situação de rua. E é fundamental que o projeto Reviver Centro pense nesses agentes. É fundamental que o projeto pense que o centro deve se tornar um espaço democrático de todos e de todas, que o centro deve se tornar um espaço de habitação, de interesse social. E, portanto, quer dizer, é fundamental que o projeto possa instituir mecanismos que promovam o direito à cidade para essas populações. Com o esvaziamento, é importante esse projeto para tentar repovoar ele, mas tem que ter algumas preocupações, dentre elas econômica, para a gente poder colocar todas as classes sociais nesse projeto. Por isso é importante o debate democrático e também com opiniões diferentes sobre o projeto. Uma ação do poder público no sentido de facilitar o acesso à moradia seria ou via acesso à terra, disponibilizando imóveis tanto da União como do Estado do município, que são propriedade dele, que ficam na área central. Seria uma maneira de baratear o custo da edificação. E ainda outras modalidades como aluguel social, etc. Né? Então, acho que esse debate é muito importante para ver se a gente consegue complementar o Reviver Centro no sentido positivo. Obras de revitalização no calçadão da Orla. Um possível sistema de barcas ligando as lagoas da região. A Barra da Tijuca está no centro de várias discussões que envolvem a Prefeitura do Rio. Em 2023, o Plano Lúcio Costa, que mudou a cara do bairro, completa 54 anos. A data é sempre lembrada pelos moradores da Barra da Tijuca. Um dos maiores bairros em extensão territorial, um dos melhores em qualidade de vida. Essa é a Barra da Tijuca, uma região que poderia ter se emancipado da cidade do Rio. Em julho de 1988, ocorreu um plebiscito para decidir se a Barra se tornaria um município. No bairro havia quase 48 mil eleitores aptos a votar. No entanto, pouco mais de 6.200 pessoas votaram e não houve um quórum mínimo. Atualmente, muitos moradores alimentam esse sonho, mas nem todos concordam. Emancipar a Barra só vai trazer mais custos administrativos de um dinheiro que deveria ser implantado em outras áreas, principalmente na área social.
A origem do nome é explicada por um historiador. A Barra da Tijuca é uma faixa de areia, né? Uma faixa de areia, uma faixa de restinga, que tem a forma da barra. E como essa barra está ligada ao maciço da Tijuca, passou a ser chamada de Barra da Tijuca. Barra da Tijuca está numa baixada entre o maciço da Tijuca e o maciço da Pedra Branca. Então, o primeiro acesso só podia ser feito por barco. Então, isso permitiu que durante muito tempo fosse uma terra de ninguém, né? Os primeiros proprietários foi a própria família Sá, né, que fundou a cidade do Rio de Janeiro. Depois isso virou uma massa falida e foi adquirida por 3 ou 4 grandes proprietários que aguardaram durante décadas que houvesse algum tipo de investimento público para que o desenvolvimento da Barra pudesse ser possível. Apesar de os loteamentos Jardim Oceânico e Tijuca Mar terem sido implantados em 1939, o boom de crescimento da Barra da Tijuca ocorreu apenas a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70, época do intenso processo de especulação imobiliária. Diante desse crescimento, em 1969, o então governador do Rio, Francisco Negrão de Lima, convidou o urbanista Lúcio Costa, que foi o responsável pelo plano piloto da cidade de Brasília, para elaborar o plano da Barra. Era uma proposta inovadora em certa medida, porque ele se baseou em ideias do Le Corbusier que foram desenhadas em 1922 na França, tá? Que ele aplicou em Brasília, num primeiro momento, e depois aqui no Rio de Janeiro. Você morar no meio de um parque, com quadras de esporte, com vista, com prédios afastados uns dos outros, com escola, clube, supermercado, tudo perto. Então parecia uma grande ideia, né? Mas depois que essa ideia é aplicada, o que se verificou? A dependência excessiva do automóvel, o isolamento das pessoas. Os anos se passaram e a Barra da Tijuca virou um verdadeiro canteiro de obras. Muitos empreendimentos residenciais e comerciais foram construídos. Uma arquitetura que aqueceu o mercado imobiliário e que privilegiou o uso de transportes particulares. Eu sempre disse que a Barra não tem esquina, né? Que a Barra não tem lugar de se encontro. Como a Zona Sul, você desce, você tem uma esquina, você tem aquele boteco preferido, você tem aquele banco, aquela praça. A Barra carece disso, né? Barra da Tijuca dos espigões, dos condomínios, dos shoppings, das casas de espetáculos, das ilhas e das lagoas. Nós temos 10 pequenas ilhas, são ilhas de manguezal, são ilhas que na geografia estão chamadas de ilhas sedimentares, que com o acúmulo da areia, o substrato do solo, o manguezal foi agrupando e formando ilhas. Os condomínios se instalaram antes da infraestrutura necessária de luz, água, esgoto, né, que é necessária para uma cidade se instalar, né? Esse foi o pior problema e quem pagou o maior preço foram as lagoas. Na Ilha da Gigoia, o clima é de cidade do interior. O transporte dos moradores e visitantes é feito através de pequenas embarcações. Eu vim parar aqui há cerca de 17 anos atrás, né? E morei na ilha Primeira, que é a ilha vizinha nossa aqui, da Gigoia, onde me encantei pelo local, lá eu era inquilino, até que tomei coragem e investi numa propriedade aqui na Ilha da Gigoia. Um pouco de limpeza nas lagoas, um pouco de melhoria nas ilhas. Isso aqui eternamente será um paraíso. As praias são uma das atrações do bairro. Esse aqui é o melhor lugar do mundo. Olha só o Caribe. Olha para aqui, como é que tá. Bom para ver e para surfar. A Praia da Barra é considerada um paraíso pelos surfistas. É o caso de Rico de Souza, um dos pioneiros no esporte. Em 64 eu comprei uma prancha de madeira, madeirite, contra a vontade da minha família, e aí em 66 tive a minha prancha de fibra de vidro, e aí minha vida fui campeão em 68 em Santos, depois 70, 72, aí fui pro exterior e aí fui embora. O que muitos não sabem é que a Barra da Tijuca conta com uma escola de samba que leva o nome do bairro, e os responsáveis pela agremiação sonham alto. Nosso sonho, né, na verdade, de todos os integrantes da escola, meu, de todos hoje, é colocar a escola na Sapucaí. Tem gente que acha que a Barra não tem samba. A Barra tem tudo, tem samba, tem rock, tem pop, tem futebol, tem basquete, tem surf. Eu não sei se você é, mas eu sei que eu sou. Unidos da Barra, da Tijuca, meu amor. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio.
Se você quiser rever alguma reportagem desta edição, acesse o canal da Rio TV Câmara no YouTube. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Reportagem Especial, hoje falando sobre a prática de atividades físicas ao ar livre no Rio de Janeiro. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.